Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido aqui pelo canal Portugal Legal. Para aqueles que estão assistindo ao canal pela primeira vez, queria me apresentar. Meu nome é Renato Koplovski, sou advogado, trabalho aqui em Portugal com processos de imigração, com processos de legalização, com vistos, com processos de manifestação de interesse, casamento, enfim, todo um pacote de serviços que está relacionado a quem vem a Portugal, a quem pretende vir a Portugal, a quem pretende se estabelecer em Portugal, abrir uma empresa, estudar, enfim. É uma infinidade de serviços que podemos prestar para as pessoas que estejam interessadas. E o objetivo deste canal é justamente levar informações acerca destas situações todas de uma maneira que possam entender um pouco melhor antes de vir a Portugal e, desta forma, organizarem um projeto e virem para Portugal de forma legal, de forma correta, de forma organizada e não para virem e depois terem problemas e sofrerem consequências de uma má gestão de um projeto, de um processo de imigração. O que, na verdade, custa muito caro para quem não o faz. Por outro lado, queria lembrar para que se inscrevam em nosso canal, deem um like aos nossos vídeos, marquem o sininho lá na página do YouTube, porque marcando o sininho lá na página do YouTube, você é automaticamente avisado a cada novo material produzido aqui pelo canal. Muito bem, feita a parte introdutória, vamos então falar sobre o assunto de hoje, que é trabalhar em Portugal. Trabalhar em Portugal é muito bom, tem mercado em muitos segmentos. Aliás, nós vivemos uma situação hoje em que o comércio, a indústria, a hotelaria, a própria restauração, que é um dos grandes mercados para imigrantes, reclamam da falta de mão de obra. Pois bem, se temos vagas, então temos condições de nos colocarmos dentro destes locais, trabalharmos, ganharmos o nosso dinheiro, o nosso sustento e vivermos tranquilamente em Portugal. Pois não? Ok, mas como nós trabalhamos com as pessoas que estão fora de Portugal e pretendem vir a Portugal, e muitas delas querem vir para trabalhar, porque afinal de contas tem que pagar as contas, não é? Então, do vento, do ar, ninguém vive. Nós precisamos trabalhar, precisamos ter rendas e, desta forma, pagar as nossas contas, fazer uma certa economia e fazermos a nossa riqueza. E como é que funciona isso então? Nós já falamos aqui em vários vídeos, várias vezes, a respeito desta situação. Trabalhar em Portugal. Como diz a capinha ali do nosso vídeo, nós temos aqui três situações. Uma, visto consular, a segunda, turismo, e a terceira, imigração ilegal, que é, na verdade, uma das consequências para aqueles que vêm de qualquer maneira, de qualquer forma, e muitos vêm na esperança e vêm com base em promessas infundadas e que acabam depois ficando aqui no mercado, ficando aqui dentro do país de maneira ilegal, e isto implica num processo de imigração ilegal. E estas pessoas, quando descobertas, porque as polícias aqui fazem averiguações nas empresas, e muitas delas acabam sendo levadas para fora do país, nem sequer trabalham em Portugal, como é o caso esta semana. Mais uma vez teve uma batida do CEF numa empresa de trabalho temporário, contratavam pessoas, as pessoas que vinham pagavam verdadeiras fortunas para esta oportunidade e eram levadas a outros países. Agora estão sendo procurados, aqueles que forem pegos vão ser devolvidos ao país de origem, vão responder processos. As pessoas que trabalhavam nestas empresas na angariação de mão de obra e, vou dizer de novo, ilegal, também vão responder a processo, porque isto é crime. Pois bem, então qual é a maneira correta de vir para trabalhar em Portugal? Primeira, através de um visto consular. O visto é feito lá no consulado no seu país de origem. Agora, para que seja possível fazer o visto, você tem que ter uma vaga de emprego que esteja dentro daquelas qualificações e condições que o governo exige para que um cidadão estrangeiro possa ser admitido.
Pois é, mas que regras são essas? Que condições são essas? O que esta vaga tem que ter de especial? Bem, primeira coisa, a empresa deve divulgar esta vaga dentro do Instituto de Emprego e Formação Profissional aqui em Portugal, que é o IEFP. Então, se a empresa cadastrou uma vaga, ou seja, ela se cadastra no sistema, ela oferece uma vaga, e esta vaga não é preenchida por nenhum português ou por nenhum europeu, então esta empresa pode requerer que lhe seja dado um certificado para admissão de estrangeiros. E aí sim, se você se candidata a uma vaga com esta empresa e ela lhe oferece esta certidão, você tem o documento necessário para dar entrada no processo de visto de trabalho subordinado. Depois, nós temos ainda as vagas altamente qualificadas, em que o processo também existe e é um pouco mais ágil do que para outros tipos de empregos. E nós temos, depois, vários outros tipos de vistos consulares que são concedidos. Mas para trabalho, basicamente, são estes: os altamente qualificados e os normais. Os normais precisam disto. Os altamente qualificados também têm uma exigência legal que esta empresa deve estar também cadastrada dentro do sistema e possa oferecer vagas para estrangeiros. Basicamente é isto. Então, isto é a maneira legal. Pois é, mas pedir o visto e depois não sai o visto, isso me custa. Sim, existe um valor que deve ser pago para fazer um visto consular. Você pode fazer sozinho? Pode. Você pode contratar uma assessoria para cuidar de documentos, para arrumar tudo, para deixar tudo redondinho, para você dar entrada, para evitar grandes problemas ou grandes transtornos na hora da avaliação dos documentos e, com isso, talvez facilitar a emissão do visto. Quando eu digo facilitar, é não haver erros no processo e nos documentos. Tá? Não é outro tipo de facilidade, não. A facilidade é esta. Simples assim. Então, você tem duas opções: você contrata alguém ou você faz por conta própria. É plenamente possível, mas tem que entender do negócio. Então, essa é a maneira legal de você entrar para trabalho. Se contrata uma assessoria, você vai gastar aí algum valor, cada um tem os seus valores, não vou aqui entrar em detalhes de quanto que podem lhe cobrar a respeito disto, mas tenha uma certeza: você estará fazendo a coisa certa e você irá entrar em Portugal, já com o agendamento feito no CEF, tem dia, data, né? Tem hora, tem local aonde você deve se apresentar com os seus documentos, em torno de 120 dias, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, depende do fluxo de trabalho do CEF, você já sai de lá com o seu título de residência na mão. Aquele documento que todo mundo persegue, ou seja, é o documento que permite você residir legalmente em Portugal com trabalho. Se você não fizer isto, qual é a alternativa que você tem? É aquela que muitos utilizam, que é vir a turismo, quando na verdade não vem fazer turismo aqui, eles vêm para trabalhar. E isto é ilegal. Não é a maneira correta de entrar em Portugal e é uma das grandes, um dos grandes problemas que nós encontramos no aeroporto. Porque as pessoas vêm, desfazem de tudo que tem lá no Brasil, por exemplo, vêm para Portugal, chegam aqui, não conseguem passar do aeroporto. Muitos são devolvidos, sequer entram em Portugal. Por quê? Porque o agente do CEF, o inspetor, detecta que esta pessoa não está vindo fazer turismo. Esta pessoa está vindo para trabalhar. Muitos trazem no bolso um contrato de trabalho que já firmaram com uma empresa aqui em Portugal. Se o agente pegar isso, é rua na hora. Porque você tem um contrato, mas você não tem visto. E você só pode vir trabalhar se você tiver o visto. Perceberam onde é que está o problema? Então, se você vem e fala, não, eu venho para procurar um emprego, eu venho para procurar uma vida melhor, isso significa trabalhar. Ok? É problema. Muitas vezes o agente, quando está desconfiado, ele vai até lhe fazer a seguinte pergunta: e se você encontrasse, você veio para turismo, né? Sim, eu vim para turismo. E se você encontrasse uma vaga para trabalhar aqui em Portugal, fazer uma vida melhor, você ficaria? Se você disser sim, meu amigo, volta, porque não pode. Então, a maneira correta é o visto.
Por óbvio, se você consegue entrar em Portugal como turista, a própria legislação portuguesa permite que você procure um trabalho e que, se você o conseguir, você tem na lei portuguesa, na lei de imigração, duas opções. Uma delas é trabalho por contrato, portanto, trabalho subordinado, e a outra é você ser um profissional autônomo, um profissional liberal também, ou conhecido desta forma, e você vai emitir recibos, os tais recibos verdes. Nós já falamos há vários vídeos atrás aí como funciona com recibos verdes. Então, veja, entrar como turista para trabalho é ilegal, mas se porventura você conseguir entrar como turista, a própria lei portuguesa lhe dá a oportunidade de se regularizar. E isto, na verdade, é o grande, digamos assim, funil que traz uma infinidade de pessoas, algumas passam e outras não. Aquelas que não passam gastaram um tufo de dinheiro com passagem aérea, se desfizeram do seu patrimônio e vão de volta para o Brasil de mão abanando, porque perdem a passagem aérea, perdem a oportunidade, podem até levar uma letra no um carimbo no passaporte com uma letrinha que pode impedir, dependendo do país por onde entram, né? Porque nem todos entram para trabalhar em Portugal por Lisboa, Porto ou Faro, vão para a Alemanha, por exemplo, chega na Alemanha, toma uma letra I, adeus. Alguns anos fora da Europa, meu amigo, porque lá a interpretação que os agentes de fronteira, que os inspetores dão para determinadas situações são muito mais severas do que estas que são adotadas aqui em Portugal. Então, veja o tamanho do prejuízo. Você poderia tentar daqui a 60, 90 dias uma outra entrada, mas se você foi por lá e tomou um carimbo daquele, esquece. Você não retorna mais a Portugal, você não retorna mais para a França, nem para a Alemanha, nem para a Bélgica, para lugar nenhum. Fecha todo o mercado para você. Então, vejam, temos o visto, temos a hipótese do turismo e depois se regularizar. E quando isto acontece, você conseguiu entrar como turista, você leva 3 anos aproximadamente para conseguir o título de residência, que o visto levou 120 dias. O que será melhor? Procurar, buscar uma vaga que permita você vir para trabalhar legalmente em Portugal através de um visto consular, ou tentar na aventura, tentar na guerra, tentar de qualquer jeito e vir para cá e depois levar 3 anos para conseguir aquilo que em 120 dias você poderia ter feito. Imagina que 3 anos para ter o primeiro título. Se você tenciona ficar por aqui, não é? Você tem uma possibilidade, depois de 5 anos, de pedir o quê? Entrar com pedido de nacionalidade por tempo de residência. Então você, 3 anos mais 5. Tá? 3 mais 5. Enquanto que o outro tem 5 mais 120 dias. Olha a diferença de tempo. Olha o tempo que você perdeu por fazer uma coisa que não estaria 100% correta, que não estava 100% correta. E por último, no número 3, a gente vai falar da imigração ilegal. O que seria? Seria justamente isso, você vir com falsas promessas, você se sujeitar a trabalhar numa empresa que depois vai lhe deixar na rua da amargura. Muitas vezes você vem já com promessa, não, porque a gente vai te levar para a Bélgica ou vai te levar para a França para você trabalhar lá, você vai ganhar bem e coisa e tal. Isto é imigração ilegal. Isto não está correto. A empresa pode lhe mandar para trabalhar lá? Pode, mas sob determinadas regras que são rígidas e que o governo controla. Então, tem gente que faz isso por vontade, né? Quero ir, eu preciso ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Não está satisfeito lá onde está. E tem gente que se aproveita, né, desta vontade toda que você tem e acaba lhe colocando em maus lençóis. Você passa por um baita de um problema, você foi enganado. E isto pode levar você de volta ao seu país de origem, responder a um processo, porque é crime, e a pessoa que fez isso também vai responder pelo crime que cometeu.
que é o crime de imigração ilegal. Então, tenha cuidado, pense duas vezes, faça as coisas com critério, faça as coisas com orientação, tá? E orientação, procure alguém que possa lhe orientar de forma correta. A internet está cheia de informação, está florida de informação, de vídeo, de canal, de tudo. Tem gente falando coisa séria? Claro que tem. Tem muita gente que fala coisa séria. Mas tem muita gente que incentiva esse tipo de situação, que promete mundos e fundos e depois não consegue cumprir com aquilo que prometeu e deixa a pessoa na rua da amargura. E quem sofre as consequências é você. E na ânsia de vir de qualquer jeito, pagou muito bem pago, mas muito bem pago mesmo às vezes, e no final das contas não tem absolutamente nada. E ainda está sujeito a responder lá na justiça. Então pense muito bem antes de tomar a decisão. Eu acho muito engraçado, tem alguns canais que a gente percebe e acompanha aqui, que dizem que a primeira coisa que a pessoa tem que ter é decisão. Ok, mas tome a decisão correta. Eu não sou contra dizer que tem que ter decisão. Claro que tem que ter decisão. Eu sempre digo que se você consegue sonhar, você consegue realizar. Agora, sonhar e realizar tem uma diferença no meio. Tem um processo que deve ser feito para que a realização seja feita da maneira correta e não da maneira errada. E a maneira errada pode lhe custar muito caro. Então era esse o lembrete que a gente queria passar para vocês hoje, que trabalhar em Portugal é muito bom, tem mercado, tem emprego, tem vaga em todas as áreas. Tá? Todas as áreas aqui temos vagas. Agora, nem todas servem, tá, como meio de entrada, nem todas servem para que você possa vir de qualquer jeito. É aí que está o detalhe, é aí que está o perigo de você vir de qualquer jeito. Então, resumindo, é isso. Queríamos agradecer a todos que nos acompanham. Lembrar mais uma vez, se você está assistindo o canal pela primeira vez, inscreva-se no canal, dê o like, marque o sininho para não perder nada que a gente publicar aqui e esperamos que você não seja um destes ou não seja um daqueles que está pretendendo vir de qualquer jeito, porque acha que aqui é o país das maravilhas, o que a Europa é o continente das maravilhas. É muito lindo, é muito bom, é maravilha sim, mas venha correto. Ok? O recado era este. Está dado. Um grande abraço a todos. Até a próxima oportunidade e que ela seja breve. Até lá.